Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus é o alimento da nossa alma, do nosso coração. Assim como nós nos alimentamos todos os dias para sustentar esse corpo, como precisamos alimentar nosso espírito. Precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, que é luz para nos fortalecer, nos conduzir, nos iluminar na nossa vida a cada dia. Vamos nos colocar na presença do Senhor, invocando o seu nome, sua graça, sua proteção, para que o Senhor mesmo nos direcione por meio da sua palavra. Senhor, eis-me aqui, dai-me a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É a tua palavra, Senhor, que eu quero viver, é a tua palavra, Senhor, que eu quero guardar, é a tua palavra, Senhor, que eu quero aprender. Ensina-me, Senhor, instrua o meu coração, ilumina minha mente, ilumina todo o meu ser, para que eu possa servir a tua palavra, para que a tua palavra possa me conduzir, me iluminar a cada dia da minha vida. Ao teu nome, o poder, a honra e a glória para sempre. Exaltamos teu nome, Senhor, e invocamos a tua misericórdia sobre nós. É uma graça, meus irmãos, é uma graça estarmos juntos, reunidos em torno da mesa da palavra. E na mesa da palavra nós vamos nos saciar do pão da palavra. Jesus é o pão da vida. O pão da vida que nós nos alimentamos na Eucaristia é o pão da vida que nós nos alimentamos e nos saciamos na palavra. Jesus, palavra, é o mesmo Jesus na Eucaristia. É por isso que precisamos nos saciar de Jesus na palavra, na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia. Que bênção que podemos fazer isso, inclusive, em nossas casas, no nosso quarto, onde nós estamos. Transformar esse ambiente no lugar sagrado para meditar a palavra de Deus. Hoje, nosso estudo é de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 24. Lucas 10, de 1 a 24. Você escreve aí no seu caderno. E você também marca direitinho aqui na sua Bíblia, certo? Para que juntos possamos nos enriquecer da palavra do Senhor, que vem hoje alimentar o nosso coração. Depois disso, o Senhor então designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente. E toda a cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. Eu já queria que nós pegássemos como primeira pérola do nosso estudo de hoje o versículo 1. Esse versículo 1 aqui, ele vai ser o nosso ponto de partida, a nossa mensagem. O que o Senhor está fazendo? Ele está chamando, convocando, designando outros 72. O Senhor já enviou outros discípulos, agora está enviando mais 72, os enviando para a missão, para que vá à sua frente, de 2 a 2, aonde o Senhor devia ir, ele mesmo enviou os seus para que fossem em seu nome. Que beleza! Nós somos enviados pelo Senhor para falar em seu nome, para pregar em seu nome. E não é no nosso nome, não é no meu nome, é no nome do Senhor que eu estou aqui. Estou aqui com a minha equipe, nós estamos aqui juntos enviados para anunciar a palavra do Senhor. E que beleza que quanto mais você faz isso compartilhado, maior é a graça. Que bênção é o casal, eles são 2, cada casal de 2, os 2 juntos, anunciando, proclamando o Evangelho. Enfim, é a graça do Senhor que envia os seus. Mas o Senhor já faz uma advertência. No versículo 2, a colheita é grande, imensa, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Nós, além de nos dispormos a sermos operários, precisamos pedir ao Senhor que mande tantos outros operários, porque a missão é grande. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. A ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali morar alguém que seja da paz, vossa paz repousará sobre ele. Senão, retornará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo de vós. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e dizei: até a poeira de vossa cidade que se grudou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Então, a gente pega no nosso estudo hoje, do versículo 3 até o versículo 11, acima de tudo, né? Do versículo 3 ao versículo 11, tem uma série de ordens de Jesus, né? Ou seja, uma série de ordenamentos, aquilo que o Senhor está direcionando para que os seus discípulos façam, realizem. Então, aquilo que está ordenando os seus discípulos de ontem, está ordenando nós, os discípulos de hoje. Primeiro, ide. Ide é porque precisamos ir. Às vezes a gente tem uma postura muito passiva. A atitude passiva é só a atitude de quem espera. E nós não saímos. Como é louvável, admirável, aqueles que se levantam do sofá e saem para fazer a missão acontecer. Eu até proponho, sugiro, impulsiono, a partir daquilo que a própria igreja nos ensina, os documentos da igreja, inclusive o último documento de Aparecida, né, nos convidou a fazermos um grande mutirão em missão pela evangelização. A igreja não pode ser uma igreja que esteja parada, mas como diz o Papa Francisco, precisamos ser uma igreja em saída, uma igreja que saia. Porque antigamente, a igreja no centro das nossas cidades tocavam os sinos e as pessoas vinham para a igreja. Hoje não. A igreja precisa sair para buscar a ovelha, e não é ovelha no singular. São as ovelhas que estão perdidas, machucadas. Como nós precisamos mais do que nunca deixar acender em nós o fogo da missão. Ide, eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. E os lobos são muitos. São lobos ferozes, são lobos detratores, são lobos que atacam as ovelhas. E a igreja precisa sair. E quando eu digo a igreja, somos nós. As pessoas estão esperando só que o Papa sai, porque os bispos saem. Nós padres saímos e podemos sair mais. E todos nós que somos batizados, somos missionários e temos essa missão de ir em busca das ovelhas. E as ovelhas estão carentes, necessitadas de operários para que, de fato, vá cuidar das ovelhas. E o Senhor ordena, então, que nós possamos ir, mas Ele ordena também: não leveis bolsas, nem sacolas, a ninguém saudeis pelo caminho. Ou seja, é preciso ir com foco na missão, desprendido, inclusive, das preocupações materiais. O Senhor mesmo vai dizer que o operário vai ser digno do seu salário. Mas o importante é
que a gente esteja livre, não estejamos pesados. Às vezes tem pessoas que saem para esses encontros de igreja, tudo. Aí a pessoa leva muita sacola, muita bolsa, muita coisa. E você fica mais preocupado com a sacola, com as bolsas, do que com a missão de evangelizar, de pregar, de anunciar. Vamos livres, desimpedidos, a anunciar o Evangelho. Inclusive, então, para encerrar, eu pego o versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É um princípio eterno, versículo 16. Tá? Nós nem sempre vamos ser acolhidos, ouvidos, mas isso nunca pode ser motivo para nós nos inibirmos na missão. Muito pelo contrário, é preciso ir cada vez mais com ousadia, parresia e audácia anunciar a boa nova do Evangelho. Vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Nós estamos em uma sessão bem longa do Evangelho de São Lucas, exatamente aqui dentro da grande subida de Jesus a Jerusalém, que vai do capítulo 9 ao 19. Claro que aqui são só os passos iniciais, mas nós vimos nestas perícopes que hoje estudamos muitos detalhes. Aqui eu quero pegar somente um, que é o retorno desses 72 que foram enviados em missão. Aqui no Evangelho de Lucas são 72. Se estivéssemos em Marcos, seriam apenas os 12 discípulos. Mas ok, não importa, né? Os 12 faziam parte desse grupo também, então não é isso o mais importante. O legal é que quando eles voltam, eles podem testemunhar que a autoridade que Jesus lhes deu realmente funciona. E por isso voltam felizes da vida. Eles fizeram coisas naqueles dias que nunca tinham feito em suas vidas e, inclusive, espíritos impuros obedeciam às suas palavras. Isso é muito interessante, que essa alegria que eles trazem, que deveria talvez ser aquela que Jesus ia dizer, é isso mesmo, Jesus faz a eles algumas considerações. E elas são muito simples. A primeira delas é aquela de que ele realmente viu Satanás cair do céu como um raio. Está falando aqui exatamente da queda dos anjos, de quando eles foram banidos, exatamente por não terem desejado mais servir a Deus. E esse que estava à frente desse grupo é exatamente o que termina por acarretar a queda de outros, como nós vemos ali no capítulo 12 do livro do Apocalipse, quando se fala do dragão, que obviamente é ele, o símbolo é esse, e que com a sua cauda varre 1/3 das estrelas do céu. As estrelas também são símbolos dos anjos, para dizer, ele é o motivo da queda dos outros anjos. Mas Jesus diz, mesmo eu tendo visto isso acontecer, o que está em jogo é que a vossa alegria não deve ser por ser obedecido por demônios. Isso não tem nada a ver, serem obedecidos por demônios, não tem sentido ser alegre por isso. A alegria de verdade, ela está em outro ponto, em algo mais importante para a gente considerar, que é exatamente a nossa pertença a Deus, o motivo pelo qual se é obedecido, e não o fato de ser obedecido. Isso é muito interessante para todos nós, porque nos coloca diante de uma outra relação com a nossa vida e com os outros também, sabe? Nós devemos ficar muito felizes, inclusive, pelos grandes sucessos que conseguimos em nossa vida, especialmente aqueles que nós sabemos que só chegamos ali pela graça de Deus. Mas mais do que isso, a gente deve ficar feliz porque nós pertencemos a Deus e esse foi de verdade o motivo do nosso sucesso. Claro, não buscamos a Deus simplesmente por causa do sucesso, mas para que os nossos nomes estejam inscritos no céu, porque lá sim nós estaremos diante da realidade que jamais vai passar, onde ninguém mais vai ficar doente, onde não vai ter pandemia, não vai ter mais nada dessas coisas, mas ao contrário estaremos para sempre ali com Deus. E é isso que Jesus diz, foco naquilo que é definitivo. Senhor, eis-nos aqui. Senhor, eis-me aqui. Envia-me. Envia-me para a missão. Envia para anunciar Tua palavra. Envia-me, Senhor, para buscar as ovelhas perdidas, feridas, machucadas. Envia-me, Senhor, para anunciar o Teu Evangelho. Desperta agora nos corações, Senhor, de todos nós, o ardor, a sede da missão, o ardor e a sede de evangelizar, porque é um mundo inteiro, Senhor, carente, necessitado da Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, me ensina a ser um operário da Messe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no seu coração. Eu realmente desejo que você
seja um operário da messe do Senhor. Você vê, a messe é grande, mas está necessitada, carente de operários. Deus abençoe você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.